Boa tarde, estamos iniciando mais um Show da Tarde, mais uma semana pela Premier TV. Hoje é dia 14 de setembro, o ano é 2020. Os meus cumprimentos a todos os marinheiros, a Marinha, pelos trabalhos relevantes, os trabalhos importantes que vem desenvolvendo há tanto tempo, por isso que esse merecimento das nossas homenagens. Hoje nós vamos falar sobre os heróis da Marinha Mercante, é o segundo episódio, por isso eu quero cumprimentar o nosso comandante, Coller, que é o capitão da Marinha Mercante. Que prazer em recebê-lo no Show da Tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado, prazer imenso estar aqui novamente. Vamos tratar hoje, como você disse, de mais um herói da Marinha Mercante. O nome dele é Comandante Charles França de Araújo e Silva. Ele era conhecido como Comandante Charles. Eu estive embarcado com ele durante algum tempo. Ele era o subcomandante do navio, do Horta Barbosa, já falei aqui. Ele era um ser humano especial. E era o ano de 1979. A Guerra do Vietnã havia terminado há 4 anos, em 1975, e havia deixado o país, o Vietnã do Sul, completamente arrasado. O Vietnã do Norte como que anexou o Vietnã do Sul, e daí resultou uma guerra que durou de 16 a 20 anos. Uma informação disse que na guerra, em qualquer guerra, a primeira vítima é a verdade, tanto de um lado quanto do outro. Uns dizem que foram 16 anos, outros dizem que foram 20 anos. Dizem que 990 mil a 3.800.000 vietnamitas morreram nessa guerra. Os Estados Unidos contabilizaram quase 60 mil soldados americanos mortos. E mais de 300 mil soldados retornaram aos Estados Unidos feridos, alguns estropiados. Foi uma guerra terrível. Voltando então à nossa história, o comandante Charles vinha voltando da China no comando do José Bonifácio, outro navio que eu já falei diversas vezes aqui. O navio tinha deixado lá quase 300 mil toneladas de minério de ferro e estava se dirigindo para o Golfo Pérsico para carregar quase 2 milhões de barris de petróleo para trazer para o Brasil. Eu peço a projeção da primeira foto. Eles estavam navegando no Mar da China e em direção ao sul. Este navio que aparece aí é o Minero Petroleiro José Bonifácio, um dos maiores navios do mundo à época, que transporta numa viagem minério e na outra viagem petróleo. Era o que ele estava fazendo. Tinha levado minério e ia voltar com petróleo. Ele estava navegando no Mar da China, por gentileza, a próxima foto. No Mar da China, ele estava a cerca de 250 milhas, ali está, do Vietnã. Ali está marcada a posição. Ele estava a cerca de 470 quilômetros de terra. É a distância daqui para Porto Alegre, de Florianópolis para Porto Alegre. Nessa distância, para um navio navegar, praticamente, muitos navios fazem isso em 24 horas. Mas o navio vinha seguindo, e quando foi na tarde do dia 27 de maio, o oficial de serviço na ponte de comando, Paulo Afonso, hoje ele é capitão de longo curso, comandante, avistou, quase na linha do horizonte, um barco que parecia ser um barco de pesca. Ali naquela região é muito comum barcos de pesca. E ele colocou o binóculo e achou algo estranho, pela experiência já. E à medida que o navio foi se aproximando um pouco mais, normalmente, não do barco, mas seguindo a sua rota, ele resolveu pegar um binóculo maior e viu que havia algo como pessoas pedindo socorro, mãos levantadas e tal. Ele chamou o comandante veio e
colocou o binóculo e teve a mesma impressão. E deu a seguinte ordem: preparar para o salvamento. A partir do momento em que o comandante diz preparar para o salvamento, com essa decisão, o comandante passou a ser responsável pela vida daquele pessoal que estava lá. Pessoas que estavam fugindo, eram refugiados do seu próprio país. E o comandante Paulo Afonso disse depois, antes do comandante dar, logo que ele deu a ordem, ele disse assim: se eu não fizer isso, eu não vou dormir, sabendo que havia pessoas pedindo socorro e eu nada fiz. Sem resgate, as chances deles eram praticamente nenhuma, e vou já dizer por quê. Para que o navio pudesse encostar no barco, foi feita uma faina, uma manobra imensa. Não se pode parar um navio assim, só num caso de aborramento, colisão, para parar a máquina. Ele vinha em velocidade de cruzeiro, tudo pronto para dias e dias no mar. Então, tudo teve que ser feito no protocolo, reduzindo e tal. Se você parar um navio como aquele, ele ainda anda 3,2 quilômetros, se parar a máquina dele. Então, o comandante teve que fazer bordejar, ora para um bordo, ora para outro bordo. Ele ia se dentando, reduzindo a velocidade, reduzindo a pressão das caldeiras, assumiu-se o timão, ele estava no piloto automático, toda essa faina para ele conseguir ficar na lateral do barco. Ficou na lateral daquele barco e o barco ficou a sota-vento, quer dizer, protegido do vento que vinha do outro lado, para as pessoas não correrem o risco do barco ser jogado contra o costado do navio, às vezes até se parte. Isso não é incomum. Então o comandante teve todo esse cuidado. E até que eles conseguiram chegar colado ao barco e começou o resgate. Eu peço a próxima foto, por gentileza. Este é o barco. Ele aí, imediatamente antes deles começarem a subirem a escada do navio. Aí nesse barco tem 26 pessoas, uma delas uma criança entre 9 meses e 1 ano. Não tem cobertura, não tem absolutamente nada. 26 vietnamitas que estavam há 4 noites e 3 dias, ia completar o 4º dia, no mar. Alguns diziam que era 5 dias que eles estavam no mar, já sem comida, porque eles queriam sair do país deles, no ímpeto de ir mar adentro e entregar a Deus. A próxima foto, por gentileza, esta é uma foto do resgate. Esta moça subindo, ajudada aí, essa é a escada do navio, altíssima aí, quase 12, 15 metros para subir, e ali o mar a gente está vendo com as manchas brancas, chama-se carneirinhos, a expressão que se usa a bordo, para dizer que o mar está revolto. E aí era o lado do navio que estava protegido do mar. Bom, embarcaram esses 26 refugiados da terra deles. E o que foi que mudou? Que coisa interessante, veja só. Mudou na rotina do navio o seguinte: a tripulação do navio tem 38 pessoas, chegaram 26, não tinha lugar. Arranjaram um lugar no ginásio de esportes para o pessoal fazer movimento, musculação. E, por incrível que pareça, começou a aparecer colchonete, colchão, lençol, tudo apareceram. Um marinheiro, um tripulante, que é um taifeiro, a função dele é mais ou menos servir as coisas, arrumar as coisas e tal, ele conseguiu fazer roupa para o bebê. Ele conseguiu, não se sabe de onde, ele tirou, rasgou uns pedaços de pano, cortou, e com aquela agulha e linha que a gente leva para as viagens longas, ele costurou. Até isso teve. Quem deu atenção para eles foi o primeiro oficial do navio, Menezes. A função do primeiro oficial é essa, é o escrivão de bordo, é quem lavra protesto, é quem lavra termo. Ele redigiu o termo de mudança de rumo, ele redigiu o termo de salvamento, ele pegou o nome de todas as pessoas, idade, nacionalidade, tudo para poder oficializar a presença deles a bordo. Entre os resgatados estava um casal, é a próxima foto, por gentileza. Esse casal é um rapaz, um pescador, está ali ele já resgatado, em outro local, provavelmente ou em Singapura, para onde eles seguiram, ou já no Brasil. Ele tinha 20 anos na época, o nome dele é Fog, e a namorada dele, noiva dele, passou a ser chamada de Sônia, mas é Nguyen o nome dela. E
O navio, então, seguiu para Singapura, o comandante teve que desviar o rumo, entregou-os para as autoridades, para o Conselho de Refugiados da ONU, e o navio permaneceu lá 12 dias, porque não pôde sair até resolverem. Os refugiados eram, aspas, do Brasil. Então, eles contataram o Brasil para ver e tal. Se o país fica responsável por dar o asilo, a não ser que algum diga, não, eu quero ir para tal lugar. Eles queriam ir para os Estados Unidos, nunca tinham ouvido falar do Brasil, e acabaram que ficaram em Singapura, e o comandante Charles seguiu para o Golfo Pérsico, e nunca mais ouviram falar deles. No ano 2002, 2003, um oficial em treinamento que estava presente lá, tinha deixado de viajar, tinha aceitado o convite do pai para trabalhar com ele em terra, e ele um dia ouviu uma moça dizendo que tinha sido salva em 1979, ninguém acreditava. Aí ele detalhou com ela, descobriu, ela tinha estado lá e ele também. Isso chegou até a Rede Globo, e a Rede Globo fez uma matéria no Fantástico. Eles reencontraram o comandante Charles, foi uma alegria, uma coisa extraordinária, e ele, hoje com 62 anos, ele é tratado por FU. Ele disse, o Brasil recebeu a gente de uma maneira tão bacana, tão maravilhosa, que a gente não quis mais sair daqui. Lá a gente tinha direito a 1 quilo de arroz que o governo nos dava para o mês todo. Vejam só. Hoje, com 62 anos, ele é uma espécie de líder daquelas pessoas que são chamados boat people, o povo dos barcos, que largavam o Vietnã de qualquer jeito para tentar ser resgatado por algum navio de alguma nação que estivesse em situação econômica melhor. Lá a comunidade hoje já tem 100 e tantos, aqueles 26 já estão indo para a 3ª geração, e ele é uma espécie de líder comunitário lá. E ele também é dono, juntamente com a esposa, a Sônia, do melhor restaurante de comida vietnamita de São Paulo, o Miss Saigon. Eu peço para mostrar, por gentileza, ele e a esposa, aí estão o casal, ele e a esposa, na frente do restaurante. É um restaurante muito reconhecido em São Paulo. Ao fazerem contato com o comandante, eles ficaram maravilhados, até o falecimento do comandante no dia 22 de dezembro de 2007, com 74 anos. O comandante Charles era muito brincalhão, até na morte dele ele falou com a esposa, eu acho que eu estou sentindo uma coisa no meu coração. E acabou sentindo e faleceu. Um ser humano maravilhoso. Quando o comandante Charles faleceu, eles voltaram a atenção para o comandante Menezes, que era o que tinha sido o primeiro oficial. E eu vou ler o que o comandante Menezes escreveu. 30 anos depois, eles me convidaram para o casamento do primeiro filho. Fizeram questão que eu entrasse acompanhando o noivo na igreja. Depois interromperam a cerimônia para me homenagear e mostrar para os conhecidos que tudo que eles falavam lá é verdade. Abraço, meu amigo Menezes, muito obrigado. O eterno agradecimento da comunidade vietnamita, que veio parar no Brasil graças ao gesto heróico do comandante Charles, pode ser medido neste vídeo de 16 segundos que nós vamos mostrar. Por gentileza, o vídeo. Gostaria de dizer que eu agradeço muito ao Senhor por ter acolhido meus pais e a comunidade vietnamita. Se não fosse o Senhor mesmo, eu não teria existido hoje. O Senhor é a razão da minha existência. Graças a Deus. Vejam a simplicidade do comandante, esse sorriso, que eu diria sem receio nenhum, é um sorriso simples, belo, de uma pessoa altamente espiritualizada, uma coisa extraordinária. Eu termino a apresentação agradecendo mais uma vez ao comandante Charles, a sua memória, e dizendo o que meu pai diria, que Deus o tenha. Muito obrigado.